Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e se é a sua primeira vez aqui no canal, esse aqui é o De Volta ao Lar e eu sou Luciana Martins. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é pouco comum aqui no canal, mas que eu considero bastante importante e que eu passei por isso há pouco tempo, que é a compra de imóvel. É um momento muito peculiar da nossa vida, né, que é muito decisivo e ele requer que a gente tenha muita atenção, muitos cuidados para que a gente não seja pego em algumas surpresas desagradáveis, enfim. E a gente pode usar algumas fases da organização, que acho que cabe a vários aspectos da nossa vida, para tomar essa atitude de forma mais segura. Então, primeiro eu vou falar com vocês do planejamento, gente. É o planejamento financeiro que é necessário que a gente faça quando a gente, lá atrás, quando a gente toma a decisão de fazer essa compra. Primeiro você precisa, porque você vai ter atitudes diferentes a tomar, você precisa saber se essa compra vai ser à vista ou se essa compra vai ser financiada. Mesmo que seja à vista, você precisa saber que você vai ter alguns gastos extras. Você vai ter ITBI para pagar, você vai ter mudança, você vai ter muitos custos que você pode, de repente, não estar preparado. E esses custos existem ainda que seja no imóvel que você vai comprar financiado. Então, você tem que saber que você tem que ter uma reserva financeira em qualquer uma das situações para poder custear tudo isso. E se você vai fazer uma compra financiada, precisa estar visitando vários agentes financeiros, pesquisando tabelas de amortização, várias coisas que eu não vou entrar em detalhe, porque não é o objetivo do vídeo, mas que são necessárias para que você faça um financiamento consciente e que lá na frente vá caber no seu orçamento sem te trazer maiores problemas. Agora a gente vai entrar na segunda etapa. Se a gente estivesse no meio da organização, a gente ia chamar isso de categorização. É onde você vai avaliar o que de fato é muito importante para você. Então, eu sugiro fazer uma lista, tá? Em primeiro lugar, você vai ver o bairro. Se você quer morar num bairro grande, com mais acesso a shoppings, um bairro maior, mais agitado, com acesso a shoppings mais famosos, a pontos turísticos, enfim, restaurantes, um bairro mais agitado. Ou um bairro menor, um bairro mais familiar, mais residencial, que tenha só aquele comérciozinho local, de repente umas escolas menores. O que vai atender melhor a você em relação a bairro? Se você quer se você está buscando mais tranquilidade ou se você está buscando mais acessibilidade, se você tem uma vida mais tranquila ou se você é uma pessoa que sai mais, que tem uma vida social mais ativa e que está mais próximo disso tudo. Outra coisa importante é você saber se nesse bairro tem próximo hospitais, centros médicos, consultórios. Isso você só vai saber, tudo isso, gente, vocês só vão conseguir saber visitando o bairro, mas não só com o corretor. Vocês precisam visitar, quando vocês escolherem um bairro, vocês precisam visitar, fazer uma visitação assim, a pé, de carro, vocês precisam percorrer esse bairro, porque só na visita do corretor vocês não vão conseguir saber. Encontrado o lugar ideal, ou pelo menos o melhor lugar dentro do que vocês tenham condição de pagar, vocês vão começar a procurar o imóvel, né? Então, o que você precisa saber? Eu quero um imóvel na planta? Eu quero um imóvel até quantos anos de construção? Porque tudo isso vai fazer diferença. Vocês vão poder fazer uma obra nesse apartamento, se for preciso, uma obra grande, mexer em parte elétrica, parte hidráulica, vão poder pintar o apartamento. Eu, por exemplo, quando vim aqui para Curitiba, eu não pude pintar o meu apartamento. Por quê? Porque eu não tenho pai, mãe, não tenho família aqui, então não tinha onde deixar os meus filhos, não tinha onde deixar minhas coisas, então não tive como pintar.
eu sabia que o apartamento ia precisar de uma pintura, então eu aqui precisei optar por papel de parede. Então são coisas que a gente tem que considerar. A idade do apartamento é importante também que você considere na hora da visita. Se você tá optando por comprar um apartamento mais antigo, quando a gente vai visitar um apartamento tem muita pegadinha, gente. A gente se preocupa muito com a beleza do apartamento, né? Isso é muito fácil, né? Você ter um apartamento bem arrumadinho, cheirosinho, um apartamento bonitinho, é muito fácil de agradar os olhos. Mas tem coisas que a gente precisa verificar que mais tarde vão fazer muita diferença. Por exemplo, leva também uma lista. Você precisa verificar encanamento, pede para abrir as torneiras, ver se as torneiras estão pingando, ver se a vazão de água é boa. Gente, aperta a descarga. Isso aí, vai lá, pede, aperta, nem que você peça, posso usar seu banheiro? Aperta a descarga, abre o chuveiro, vê como é que as coisas estão funcionando, pede se for preciso para abrir armário. Eu aqui precisei de armário embutido, porque o meu apartamento deixei ele semi-mobiliado lá. E não adianta nada, você pode ver um apartamento semi-mobiliado que está lindo por fora, quando você vai ver os armários não são de boa qualidade, e aqueles armários não vão ser úteis para vocês. Então, vocês precisam fazer uma verificação mais profunda e mais detalhada. Muito importante, visitar a área externa do apartamento. Ver se tem tudo que você precisa. É importante para você que esse prédio tenha elevador? Então tem que ser lá colocado na sua listinha. Você tem criança, você precisa de um espaço, de uma área baby, você precisa de uma quadra. Isso é muito importante na sua rotina ou não faz diferença? Quando eu vim para cá, nós vimos vários apartamentos que tinham piscina e que eram mais caros por conta disso, que não iam agregar quase nada para a gente. Mas era colocado como um benefício. Para a gente, de fato, não ia fazer diferença. Então, assim, avaliem toda a área externa, avaliem a limpeza do prédio, avaliem a lixeira, se tem vaga marcada na garagem, que isso, gente, é uma coisa que dá problema, porque eu fui visitar apartamento que era vaga presa, por exemplo. Aliás, eu nem sabia que tinha isso, tá? Vaga presa. 2 carros utilizando uma única vaga. Então, o carro da frente, se o seu carro tá na frente, para sair, você depende de chamar o vizinho. Nem sabia que existia. Então, se é vaga marcada, se é vaga livre, tudo isso também é muito importante ser listado. Metragem do apartamento. Você precisa saber muito bem qual é o tipo de apartamento que vai alocar bem a sua família. Na minha experiência, gente, quando eu casei, eu fui morar num apartamento de 48 metros quadrados, que era o que dava para a gente comprar. Procuramos o melhor apartamento que a gente podia comprar com o dinheiro que a gente tinha. Dali, quando nós fomos para o nosso segundo apartamento, a gente queria um apartamento grande. A gente não aguentava mais morar numa casinha de boneca. Então, a gente procurou um apartamento e a gente tinha lá uma reservinha financeira para fazer uma obra grande. Nós moramos 8 meses na casa da minha mãe para que essa obra pudesse acontecer. Então, a gente tinha condição de realizar essa obra. E aí nós fomos procurar um apartamento grande. Então nós saímos de um apartamento de 48 metros quadrados para um de 113. Só que depois a gente viu que também sofremos aí algumas pegadinhas por só focar na metragem do apartamento. O que acontece? Era um apartamento grande, mas que a disposição desses metros quadrados não nos atendia como a gente de fato precisava. Era um apartamento grande, mas com apenas 2 quartos. Nós temos 2 filhos, na época eu estava grávida da segunda, então ele só tinha 2 quartos. Ele tinha um corredor de 7 metros, que assim, não agregava em nada. Ele tinha uma área que era uma área muito agradável, mas que a gente usava pouco, que a gente chamava de área de prisma, a gente usava pouco. Então era um apartamento muito grande, mas com uma disposição de cômodos que não atendia a nossa família. Hoje, a gente mora num apartamento com um tamanho intermediário. Aqui o nosso apartamento tem 76 metros quadrados. Mas é um apartamento de 3 quartos, é um apartamento com uma sala bem razoável, ele tem uma varanda, que é uma coisa que a gente sempre quis, uma varanda gourmet pequena, mas é uma varanda com churrasqueira.
enfim, ele tem uma área de serviço que não é grande, mas que para mim é uma coisa que faz muita diferença, que hoje tem muitos apartamentos que a cozinha ela emenda na área, então você não tem a área de serviço separada. Então isso é outra coisa que você precisa também prestar atenção. Tem área de serviço separada, a área de serviço vai te atender, porque é uma outra coisa que pode fazer muita diferença lá na frente. Outra coisa muito importante, na minha opinião, nos dias de hoje, é você se preocupar com segurança. Por exemplo, você escolhe um bairro, mas aquele bairro tem tudo que você precisa, em termos de comércio, em termos de... Enfim, é um bairro maior, menor, é um bairro perfeito para você. Mas como os bairros, como são os bairros vizinhos? Como aquele bairro, ele é um bairro seguro para se morar aqui? Isso, inclusive, foi um dos motivos que me trouxe a Curitiba. Eu sou carioca, eu amo o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é a cidade do meu coração. Mas nós tivemos que fazer essa escolha por dois motivos. Um foi questão de trabalho e a outra que foi a segurança. Então, assim, uma preocupação que nós tivemos quando viemos para cá foi escolher um bairro que a gente conversou com muitas pessoas e é um bairro relativamente seguro para os dias de hoje. Então, assim, que a gente entra e sai do nosso prédio sem ficar com o coração palpitando. Então, eu acho que nos dias de hoje é uma preocupação muito grande que a gente tem que ter para que a gente não se arrependa depois. E assim, falando da mudança de estado, que é uma mudança muito mais difícil, a gente tem que fazer isso tudo por aplicativo, a gente tem que pedir opinião de pessoas, mudança de estado ou de cidade, né? Quando a gente não pode fazer essa visitação constante. A opinião, se pedir opinião para pessoas é uma coisa muito complicada, porque o que é bom para o meu amigo, o que é bom para o meu conhecido que mora nessa cidade, pode não ser bom para mim. Então, o que eu te aconselho? Assista resenhas, muitas resenhas de pessoas diferentes, que você percebe, resenhas de famílias com filhos, sem filhos, de diferentes classes financeiras, para que você obtenha a maior quantidade de informações possíveis de pessoas diferentes, para que você possa tomar a sua decisão de forma consciente. Quando você for viajar para fazer a visitação dos apartamentos ou das casas, não vá visitar só com o corretor. Agenda aí 1, 2 dias para você visitar com o corretor e depois um dia você pega os apartamentos, as casas que você mais gostou e vai passear pelo bairro sozinho. Vai ver como é que você se sente andando pelaquele bairro, vai com teu marido, com teu filho, se puder, passeia ali a pé, pega uma condução, vê como é que é a condução ali por perto, para que você tenha, mesmo em poucos dias, para que você tenha uma ideia assim, o mais confiável, o mais fidedigna possível de como é a localização daquele imóvel que você está comprando. Agora, falando um pouquinho da escolha que eu fiz para terminar o vídeo, eu estou bastante satisfeita com o apartamento que eu comprei. Algumas coisas, enfim, não saíram como eu planejava, né? Tive que, por exemplo, não tive que colocar papel de parede, porque vim com os meus filhos, não tinha como pintar, enfim, faz parte do processo. Enfim, algumas coisas, alguns reparos que eu não contava, que na visita eu não olhei, sempre vai passar alguma coisa, né, gente? Não tem jeito, alguns detalhezinhos vão passar e é por isso que você tem que estar preparado para imprevistos. Mas gostei muito do apartamento, gostei de ter feito essa sequência para chegar ao apartamento que eu comprei. Curitiba, a gente não pôde andar muito por aqui porque eu cheguei em fevereiro e a quarentena começou no dia 20 de março, mas eu vou fazer um vídeo para vocês falando mais do bairro, falando mais da cidade. Eu estou gostando bastante de Curitiba, apesar de morrer de saudade do meu Rio de Janeiro. E é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado vocês que estão pretendendo comprar um imóvel, principalmente nessa fase tão difícil, né? Eu acho que é uma fase que está mais difícil ainda, uma coisa que já não é fácil. Se vocês conhecem pessoas que estão passando por isso,
Compartilhem esse vídeo, que eu acho que pode ajudar bastante. Deixa aí aquele seu joinha. Não tenho como agradecer a presença de vocês aqui, a presença virtual, né? A audiência de vocês. E beijo no coração. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Olá, pessoal. Teu pai fica rindo. Pode ir, Lu. Acho que eu considero... Teu pai fica... Assim, eu tô desconcentrada, não vou conseguir gravar. Eu te amo, mãe. Te amo, não posso beijar agora.